O nosso Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus para nos justificar de todo pecado pela fé no nome dele. Só podemos conquistar a salvação eterna, meu irmão, por fé e não pela vista. Que vista temos hoje em dia? A vista de um mundo cheio de caos, de um mundo cheio de violência, como na palavra mesmo diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é isso que estamos vendo hoje em dia. Somente a fé pode nos manter na salvação eterna. Somente a fé no nome de Jesus, no nome daquele que se entregou por nós, podemos ter esperança de sermos salvos pela graça por meio dessa fé. Então, continuando no capítulo 8 de Romanos, não deixe antes disso de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui sobre Romanos 8. E continuando de onde a gente parou, a gente estava falando que Jesus foi enviado por Deus em semelhança da carne do pecado, para que pelo pecado condenasse o pecado na carne. Então ele se fez carne, ele recebeu todos os pecados da humanidade sobre si naquela cruz, ele se tornou maldito aos olhos de Deus e aos olhos do homem também, porque quem era condenado a ser crucificado era uma das condenações mais terríveis que existiam naquele tempo, era preparado para aquelas pessoas que cometiam atrocidades, era o pior castigo que existia naquela época. E Jesus, ele passou por isso, pelo pior castigo. Então ele se tornou maldito por conta de nós. Por nós, meus irmãos, ele fez o que fez. Ele se entregou, ele veio para essa terra para fazer em primeiro lugar a vontade do Pai e em segundo lugar por nós. E é o que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida quando a gente aceita o Senhor Jesus. A gente serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente decide segui-lo, a gente decide honrá-lo com a nossa própria vida. E em segundo lugar, a gente busca o que? As almas, a gente busca as pessoas que estão sedentas, estão perdidas por aí nesse mundo. Então, em primeiro lugar, a gente ama o Senhor, em segundo, o nosso próximo. Amando ao Senhor, em primeiro lugar, estamos zelando pela nossa própria salvação, que deve sim estar em primeiro lugar. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas em segundo lugar, a gente tem que buscar fazer a vontade do Pai. Muitas vezes isso é difícil porque exige sacrifício, mas a vida com Cristo é assim. E isso não deve ser um peso para nós, mas sim deve ser um peso de glória da nossa vida. Então, continuando aqui no versículo 4, ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça da lei em Cristo Jesus, que é a justiça da fé, ela só se cumpre em nós quando andamos em Espírito. Quando a gente anda segundo o Espírito Santo, quando a gente vive em Espírito, então a gente está cumprindo com essa lei em Cristo Jesus. A lei que nos justifica de todo pecado. A lei da fé no nome de Jesus. A fé que em muitos vídeos aqui no canal eu pude falar o que é a fé, para que serve a fé, como manter a fé. Então eu vou deixar esses vídeos, se você ainda não viu, na tela final desse vídeo aqui para você assistir, e vai explicar diversas passagens da palavra de Deus falando sobre a fé. Ela é a nossa arma, meu irmão, a nossa arma espiritual, a nossa defesa e ataque, e precisamos viver por ela todos os dias. No versículo 5 ele diz: porque os que são segundo a carne
inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então aqui ele mostra que aqueles que vivem segundo a carne, ou seja, que vivem segundo suas vontades da carne, prazeres, buscam todos os dias preencher o vazio com coisas do mundo, com coisas que provêm da carne, com vontades próprias do coração, que o coração é enganoso. Quando a gente busca o Senhor Jesus, quando a gente busca o Espírito Santo para preencher o nosso interior, quando ele vem preencher o nosso interior, a primeira coisa que ele vai transformar é o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida, está escrito. É esse coração aqui, corrupto muitas vezes, que tem que ser transformado, que tem que ser mudado, tem que ser uma transformação de dentro para fora, tem que mudar aqui dentro por inteiro, para que fora possam surgir os frutos, para que possamos exalar o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo, para que outros enxerguem Jesus através de nós e possam ser tocados também, possam ter seus corações quebrantados, amolecidos pelo poder do Senhor Jesus em nós. Olha que obra grandiosa Deus ele quer fazer na sua e na minha vida, meu irmão. Olha o plano de salvação de Deus. Ele não veio para salvar um aqui, outro ali, outro aqui. Ele veio para que através destes milhares de pessoas possam ser ganhas para ele, para que o reino dele seja grandíssimo. Olha o poder que ele derrama sobre aquele que recebe o Espírito Santo. O poder para adentrar as trevas, para arrancar pessoas de lá, pessoas que estão morrendo ali, que estão seguindo seus próprios caminhos, que estão vivendo pelas suas próprias vontades, pelos desejos do seu coração corrupto. Esse poder emana do Espírito Santo. Todos nós devemos ter o Espírito Santo dentro de nós. É essencial para a nossa salvação em primeiro lugar. E não apenas receber o Espírito Santo. Muitos podem achar que é difícil. É difícil receber o Espírito Santo, mas não é tão difícil quanto mantê-lo até o fim. Essa é a nossa maior guerra diária. Essa é a nossa maior batalha. É a gente manter o Espírito Santo aqui dentro. É a gente não deixar que sentimentos, pensamentos que provêm do inferno tomem conta de nós. É a gente continuar firme, sendo fiel, sendo servos do Senhor inteiramente, genuinamente, filhos, servos, a noiva de Cristo, até o dia em que ele vir para nos buscar. Essa é a nossa maior guerra, porque a todo momento o diabo não descansa. Deus também não descansa, ele está o tempo todo trabalhando pela salvação dos seus e pelo resgate de muitos. Mas o diabo também está trabalhando, meu irmão, dia após dia, incansavelmente, pacientemente. Ele trabalha contra nós para nos esfriar na fé, para nos tirar dos caminhos de Deus, para tirar a nossa fé de dentro de nós, arrancar a nossa fé, a nossa confiança no Pai, porque foi isso que ele fez desde o início, lá com Adão e Eva. Ele jogou uma mentira com aparência de verdade, para que Eva caísse naquela mentira e duvidasse de Deus e deixasse aflorar seus desejos, suas cobiças. Ela cobiçou a árvore do conhecimento do bem e do mal e não cobiçou a árvore da vida. Eis que ponho diante de ti a bênção ou a maldição. Deus colocou diante de Adão e Eva a bênção, que era a árvore da vida, e a maldição, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estavam ali. Mas Eva se inclinou para o lado errado. Ela se inclinou, como está dizendo aqui, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. As coisas, ele coloca em itálico. Mas os que
ação, em itálico também, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E se você dá uma meditada no Antigo Testamento, lá no começo, em Gênesis mesmo, a história de Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, você pode ver que sempre tem alguém que é mais inclinado para as coisas do Espírito. E mesmo sem o Espírito Santo. Nasceu de Adão e Eva Abel e Caim, Caim e Abel. Mas quem era inclinado para a carne? Caim. E Abel inclinado para o Espírito. É tanto que a oferta de sacrifício ali, a oferta mesmo de Abel foi aceita por Deus porque foi sincera. Foi de todo o coração. Ele quis agradar a Deus e não agradar a ele. Enquanto que Caim fez totalmente o contrário e não foi aceito, se irou, matou o irmão e se inclinou totalmente para a carne. Em Noé, a história de Noé, somente ele da família dele tinha uma relação, um relacionamento, uma intimidade com Deus. É tanto que Deus escolheu ele para fazer a arca. Em meio a toda aquela geração corrupta que Deus escolheu matar porque não estava aguentando mais. Teve um versículo que o próprio Deus disse que se arrependeu de ter criado o ser humano. E enquanto que Noé era o único temente a Deus, podemos dizer que ele era como Jó, ele se desviava do mal, reto, íntegro, temente a Deus. Ou seja, sempre tem poucos que se inclinam para as coisas da carne. A família de Noé, ela foi salva também. Mas quem tinha intimidade com Deus era Noé mesmo, não a família. E assim foi sucedendo. Abraão, em meio à sua família também incrédula e idólatra, ouvia a voz de Deus e obedeceu sem questionar. Foi para uma terra que nem sabia onde era, deixou tudo, deixou a parentela para seguir o seu caminho com Deus. E se tornou assim o pai da fé, porque ele creu sem ver. Você pode ver que tudo é a fé, desde o início. Crer sem ver. Em pessoas que se inclinam para as coisas do Espírito. Pessoas que já nascem com uma inclinação boa. Essas pessoas Deus usa porque elas têm um coração quebrantado, porque elas têm um coração aberto para receber a palavra da vida. Como Deus pode usar alguém que está mais cheio de si do que qualquer outra coisa? Alguém que busca seus próprios interesses, alguém que tem um coração fechado, não se abre nem para ninguém, muito menos para Deus. Como Deus pode usar uma pessoa orgulhosa? Como Deus pode usar alguém que está mais preocupado com suas próprias coisas, que está mais cheio de si do que olhando ao redor, do que olhando para sua própria vida, muitas vezes assim, para o seu interior, para sua alma. Muitos fogem disso, meu irmão. Muitos fogem de olhar para si mesmos, de olhar para dentro de si. Eu vejo isso. Eu vejo isso dentro da minha própria família. Que quando se fala do Senhor Jesus, logo recuam. É como se a luz fosse tão forte somente do nome de Jesus, somente de começar um assunto sobre ele, que muitos se escondem, viram o rosto, porque a luz é grande demais, é forte demais, melhor dizendo. Já outros conseguem ver essa luz resplandecendo sobre eles e querem permanecer na luz. É tanto que uma passagem lá de João, no versículo 20 de João, capítulo 3, diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A luz é Jesus. E aquele que não quer saber, que quer permanecer no mundo, que gosta do mundo, esse gosta das trevas. Essa é que é a verdade. Mas por quê? Porque ainda não abriu seu coração. Porque ainda não teve o quebrantamento necessário para que o Espírito Santo pudesse tocar. Pudesse ficar à vontade ali para fazer a obra. Que nos inclinemos cada vez mais para o Espírito Santo. Que busquemos ainda mais a face do nosso Senhor Jesus até o fim dessa jornada.
Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha edificado o seu espírito, porque esse é o intuito, para que você receba o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da nova aliança, que é Jesus descendo sobre essa terra, se sacrificando, morrendo, ressuscitando, ascendendo aos céus e voltando para nos buscar. Deus abençoe a sua vida.